você nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, Isso. e sempre você foi envolvido com música, né? Sempre, sempre. A minha mãe cantava, né? Isso já veio um dos primos da minha mãe. Quando eu nasci, ele já tinha ido embora para a TV Itacolomi de Belo Horizonte, né? Ele fazia o tipo repórter Esso, era Luiz Cordeiro. E ele fazia programas de auditório em Natal. Naquela época eles faziam os programas de auditório nos cinemas, né? Eram os auditórios. A minha mãe cantava, minhas tias cantavam. E o meu pai, que namorava a minha mãe, adorava a música. Tanto é que quando eles casaram, ele levava o trio Iraquitã em casa. E segundo a minha mãe, eu pequenininho ficava vendo na sala. Eles tocando violão de 7 cordas. Coisa maravilhosa também, né? E só repertório assim, Dolores Duran, era Elivelto Martins, Vicente Celestino. E aí eu ficava vendo aquilo ali. Segundo a minha mãe, ela casou, meu pai pediu para ela não cantar mais, né? Para televisão, né? Aliás, para o rádio, né? Porque naquela época era rádio, meu amigo. Uhum. E daí eu comecei a gostar de música. Tudo começou ali e ela me incentivava muito, Flávio, porque eu costumo dizer que a minha mãe era como se fosse um técnico de futebol para mim. Ela dizia: meu filho, seu timbre é legal, você canta alto, cante essa música hoje. Eu ia participar de um programa de calouros, não tinha para ninguém. Ela dizia: canta essa. Aí eu que chegava lá, cantava Hino ao Amor, se o azul do céu escurecer. Meu amigo, ganhava. E aí era legal, porque eu ganhava um corte de tecido ou uma lata de biscoito. Era o presente da época. E podia voltar, né? E podia voltar. Só que eu fiquei muito conhecido. E sabe como é que é? Natal, na época, os recursos para artista era muito difícil, porque tinha aquela filosofia: olha, para ser artista tem que ir para o Rio, para São Paulo, né? E eu estava ali, ganhava todos os concursos. Quando eu chegava, o cara lá: vem aquele anão, porque eu era pequenininho, eu era muito novo, né? E tem até uma coisa que eu acho legal lembrar isso eu conto nos meus shows hoje, né? Que eles chegavam na minha casa, na casa da minha mãe, já sabiam onde eu morava, e eram os caras tudo bem mais velhos do que eu. Chegava lá: ô, dona Eliette, tudo bem? Eu vim aqui pedir o seu filho emprestado, porque eu briguei com minha noiva e eu preciso fazer uma serenata. Ah, minha mãe: mas esse menino tem apenas 7 anos. Não, mas fique tranquilo, antes da meia-noite eu trago ele de volta. E me levavam para fazer serenata. Aí chegava, me botava na frente da janela, e eu ficava sem entender o que ia acontecer. Eles faziam assim: silêncio, só canta. Aí eu começava: hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Tinha um repertório, começo, meio e fim. Gente, aquela janela se abria, mas parecia novela, filme. A mulher abria a janela chorando, o cara beijava na boca. Pronto, estava tudo resolvido. Você ganhava um dinheirinho com isso? Às vezes eles me davam uma graninha, né, para eu ir no cinema, tomar sorvete com os amigos, né? Eu fazia por amor, eu adorava cantar, né? Então eu comecei, essa escola foi fantástica para mim. E Flávio. chegava às 5 da manhã. E aí, Meia-noite ele chegava às 5. isso é que era o mais importante, era isso aí, Silvio. Porque eles chegavam em casa e me deixavam assim, num silêncio, e eu entrava em casa, a minha mãe ficava esperando: meu filho, eles falaram meia-noite, você chegou 5 da manhã. Eu falei: mãe, fala com eles, eu não tenho nada com isso. Mas era muito legal, porque com o tempo, aí eu comecei a cantar em casamentos, quer dizer, já tinha feito tudo que a gente pode fazer numa cidade onde eu morava, em Natal. E daí eu me lembro bem que eu ganhei um concurso em Natal, chamado A Mais Bela Voz Potiguar. Esse concurso me fez mudar completamente a visão do que era a carreira artística, né? Foi quando o dono do programa, Carlos Alberto de Souza, era um disc jockey muito famoso em Natal. Depois ele cresceu tanto, já vou até resumir, que ele virou dono de uma TV que hoje é a TV Ponta Negra de Natal, é o SBT lá. Mas isso para você ver como ele tinha um carisma muito grande, ele era um dos melhores comunicadores, tanto é que ele fez carreira, depois entrou na política e tal, mas ele que me deu aquela primeira chance, falou assim: escuta aqui, garoto, eu tô sabendo que você canta até em velório, todo mundo vai na tua casa, te pega e leva para cantar e não te dá nada. Então, a partir de hoje, eu vou cuidar da sua carreira. Posso? Você ganhou o concurso, agora você tem direito a ir a Recife, cantar na TV Jornal do Comércio. Aí foi quando eu fui, cheguei em Recife, na TV Jornal, era programa Você Faz o Show.
Era como se fosse o Fantástico, porque em Natal, Flávio, na época, só passava TV Jornal. Não passava Globo, não passava nenhum canal. Que ano você tá falando? Isso foi em 1970, Nem 71. tinha satélite. Não nada. tinha nada, né? E daí eu fui para Recife e cheguei lá e ganhei, cara. Ganhei o concurso, eles levaram... Nunca vou esquecer disso, tinha que ter uma ordem do juizado de menores. Ele me levou, eu ganhei cantando com aquela orquestra. E agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa. E você também passou. Ataúfo Alves, né? Beleza. E aí eu ganhei o concurso. E a produção do programa Você Faz o Show, do Fernando Castelão, chegou e falou assim, olha, a partir de hoje, esse garoto está contratado aqui. Toda quinta-feira ele vem para Recife para gravar o programa e passar aos domingos. Aí o seu amigo aqui começou a ficar famoso em Natal, né? Eu saía na rua em Natal, o pessoal, olha aquela criança que vai para televisão. E eu, nossa, estão me conhecendo. Quer dizer, era uma experiência completamente diferente, né? E aí eu já fiquei aquela figurinha carimbada na minha cidade, né, Flávio? Fiz Mas ao mesmo tempo você não conseguiu pensar em ser outra coisa, né? Eu dizia, o que você ia ser? Nada, você não teve chance, né? Eu estudava, né? Não, claro, mas Mas posso falar uma coisa? Meu pai não gostou, porque ele queria que eu cantasse, mas assim, para os amigos. Quando ele viu que a coisa estava tomando uma dimensão muito grande, ele chegou para minha mãe e falou, ó, você que está incentivando esse menino, ele tem que estudar. Esse negócio de música é para vagabundo. Ele falava isso, cara. E a minha mãe, calma, meu filho, calma. Eu tenho certeza que você um dia vai ser cantor e famoso. Eu falava, mãe, papai não quer. Eu tinha medo, cara. Claro. Quando ele chegava, eu tinha medo, né? E daí, com o tempo, eles se separaram e eu continuei cantando. Participei até de grupo de baile eu cantava. Tinha uma hora no baile que eu cantava as músicas que se identificavam com o público. E um dia eu tive a primeira chance de gravar um disco independente. Isso, para mim, era a maior dos sonhos, né? lá no Nordeste ainda. Ainda, morando lá. Aí o Carlos Alberto falou, ó, vou te levar para o Rio de Janeiro, que a gente tinha aquela coisa da influência do Rio, né? E aí, de São Paulo também, mas era muito forte a influência do Rio, né? Eu vou levar você para o Rio e eu vou bancar um disco. Aí, meu amigo, eu acho que tudo começou aí, que eu cheguei na cidade grande, olhei tudo,